E eu estou usando uma camisa azul, tenho cabelos claros, loiros, e uso óculos. Ao fundo, uma parede branca. Enquanto o Neymar vai liberando a projeção, eu quero falar para os companheiros a importância do teste do pezinho, que como rotarianos nós estamos deixando passar o nosso teste do pezinho. Enquanto isso, o Brasil vai acumulando uma recidivas de casos de doenças raras não detectadas a tempo. É de suma importância o teste do pezinho. Por uma análise, muitas famílias no Nordeste estão fazendo casamento consanguíneos. E isso está acarretando uma série de transtornos e doenças consanguíneas que estavam até um tempo estabilizadas, mas que continuam a se manifestar de uma maneira muito intensa. O que é hiperplasia de adrenal? Vai? Enquanto o Neymar vai liberando. As doenças raras são definidas como uma série de sinais e sintomas, ocasionada em uma população rara, e que dependem de um tratamento específico. Este ano foi diagnosticado no Brasil e detectado e estabelecido protocolo para síndromes de doenças raras. Tudo ok, Neymar? Mas o que é hiperplasia de adrenal? Acima do rim, aí. Hiperplasia de adrenal congênita, ou mais conhecida como RAC. Aí, pode passar o segundo, Neymar. Áudio ativado no momento. Só um segundinho, tá? Só porque eu tô. Tá abrindo pra mim o PowerPoint ainda. Tá legal. O teste do pezinho, ele é capaz de diagnosticar muitas doenças, dentre as quais a hiperplasia de adrenal congênita. Teve até num simpósio uma coisa muito estranha dos casamentos consanguíneos, onde o sujeito relatou: o melhor é casar com a minha prima, que eu sei que minha tia vai ser minha sogra. É essa a realidade que a gente vive, de um país tão desigual e com poucas informações. Ao decorrer do tempo, eu espero que tudo isso, uma época do Brasil, vá sendo divulgado e que as doenças possam ser regressivas. Enquanto o Neymar vai arrumando os slides, eu vou falar, a hiperplasia de adrenal é manifestada, tem duas glândulas em cima dos rins, e elas chamam as adrenais. Essas glândulas são responsáveis pela produção de 3 hormônios. O cortisol. Cortisol é um hormônio do nosso mecanismo de defesa. É ele que nos desperta no momento de perigo. O corra, o pare, é o cortisol que vai mediar. Nós temos a aldosterona também produzida pelas adrenais. Elas vão reger a nossa quantidade de sal e açúcar no nosso organismo. Controla, ajuda o estresse e o nosso mecanismo de defesa. O teste do pezinho, ao Rotary Club PCD, nós agradecemos. Pode ir para o próximo. Pezinho, o próximo. E o próximo? Aí, as adrenais. O próximo, Neymar. Existem 3 mecanismos de doença da hiperplasia de adrenal, que são esses 2 chapéuzinhos que estão em cima dos rins.
Edmara, para nós não está aparecendo. Está aparecendo o Neymar, está abrindo ainda a tela. Tá? Pelo menos para mim, Neymar iniciou compartilhamento de tela. Para mim, não sei se para alguém está aparecendo a tela que está mostrando. Para mim, não. Para mim apareceu a tela. Ah, não, então tá jóia. Só para mim que não apareceu. Desculpa, pode continuar. Então, quando há um problema nessa suprarrenal ou glândula que está acima dos rins, nós temos 3 formas dessa doença, que é a forma aguda. Essa forma aguda ela vai se manifestar de uma forma muito intensa, onde eu tenho a virilização dos órgãos genitais externos da menina, ela vai ter um desequilíbrio hormonal muito grande e que pode gerar a morte imediata ou a longo prazo. Tem que ser diagnosticado pelo teste do pezinho, não há outra maneira de se diagnosticar, ou se não pelo exame. A forma viralizante simples, ela também ocorre. Há um problema muito sério com a manifestação da genitália da menina, que vai ser ambígua. Nós temos baixo nível de cortisol, baixo nível de açúcar, pressão arterial baixa, a criança não ganha peso. E se não for tratada, leva à morte súbita. E a forma clássica, que ela pode ou não se manifestar e vai nas outras fases da vida, geralmente dos 5 aos 8 anos, relatando na menina perda de peso, aumento de pelos. A forma A, perdedora de sal, é uma forma muito perigosa, que ela leva à morte súbita da criança. A forma número 2, que é a forma não virilizante simples, ela é um pouquinho menos complicada, mas ela exige a forma constante de manutenção. Pode passar nos slides, Neymar? Pode descendo. Aqui a gente viu as 2 suprarrenais, o exame de triagem neonatal, onde o médico colhe o diagnóstico e é estabelecido o tratamento. Só que em muitos estados no Brasil, norte e nordeste, as crianças não estão fazendo o teste do pezinho, o que está ocasionando a perda de muitas crianças. Fatos esses de triagem que não são nem, às vezes, nem constatados. Ela vai afetar, é uma doença séria que leva à morte se não tratada, porque eu tenho baixo nível de cortisol, aldosterona manifestada e os hormônios andrógenos que vão estar comprometidos. A hiperplasia de adrenal afeta o crescimento e o desenvolvimento das crianças, com a puberdade precoce. Sinais da hiperplasia de adrenal congênita: letargia, fadiga, náuseas e vômitos, dor abdominal, dor de cabeça e muscular, desidratação e hipotensão, que leva à morte súbita. A Associação Brasileira Dissoniana disponibiliza um kit de emergência com cartão de identificação, a seringa e a medicação a ser usada em caso de emergência. A Associação Brasileira Dissoniana disponibiliza essa medicação para todo o Brasil de forma gratuita. Nós vivemos de doações e esclarecimento para os pais e familiares. Por ser uma doença em meninas que demonstra uma característica de hipertrofia clitoriana, mais perda de cortisol, a criança apresenta uma síndrome que ela fica deficitária no crescimento, além de ser inibida. Há inúmeros relatos de crianças e falta de comunicação com os pais, e que vai desencadear uma série de problemas. Pode descer um pouquinho, Neymar? O diagnóstico sempre imediato e possível. O exame tem que ser imediato e a criança começa a tomar a cortisona e depois a hidrocortisona. Esse tratamento é mantido para o resto da vida, não tem como escapar. O Brasil não fabrica hidrocortisona, nós temos que importar. Ou algumas universidades dão aporte
para essa medicação, mas muita criança fica sem tomar, porque não tem onde encontrar e não tem como comprar. Pode passar um pouquinho mais, Neymar? Aí, Associação Brasileira de Soniana, que cuida das crianças, como vai afetar essa síndrome das adenais? É um defeito na produção que vai alterar o hormônio cortisol, são geralmente perdedoras de sal e hormônios aldosterona e testosterona vão estar alterados. Pode descer, Neymar. Diagnóstico. O exame genético, o acompanhamento clínico. Isso vai definir o resto da vida de uma criança, se ela vai ter sequelas ou não. Pode descer, Neymar. Tratamento básico. Colheu o exame, é menininha, nasceu. Ela nasce com sexo ambíguo. Ela nasce com uma hipertrofia de clítoris. Há casos que os pais não querem. Eu já li relatos em pesquisa que o pai fala, é menina ou é menino? Assim eu não quero. É muito sério. Então, o médico olha, ele vê o exame clínico, a hipertrofia de clítoris, não tem a fenda do lábio da vagina. Vai ter que entrar com a criança que desidrata fácil. Vai ter que entrar com a hidrocortisona e acompanhar pelo resto da vida. Pode passar ao próximo, Neymar. Há uma campanha no Brasil para ser fabricada a hidrocortisona. Como eu já falei, não há fabricação de hidrocortisona no Brasil. Então, ou pega na USP, ou manda manipular em farmácia, o que geralmente a gente não tem a dosagem certa, se tem aquela dosagem de cortisona que a criança precisa, porque é um tratamento individual, segundo o peso da criança e o quadro que ela apresenta. Pode passar, Neymar. Pessoas famosas que tiveram hiperplasia de adrenal. John Kennedy, Santa Isabel Trindade e esse ginasta canadense, que aos 15 anos foi notado que ele tinha uma letargia, mesmo assim ele conseguiu os treinos dele e ser campeão. Pode passar. O kit de emergência que a Associação Brasileira Addisoniana fornece, ele é de extrema necessidade. Teve um paciente aqui de Ribeirão Preto que faleceu no no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, porque ele não tinha o kit e a carteirinha de identificação dele estava em inglês. E não conseguiram traduzir a dose e ele veio a óbito. Então, uma crise de adrenal leva a óbito, se não tratada a tempo. Pode passar o próximo, Neymar. Nós vivemos de doações. Cada kit desse sai, em média, R$15. E a gente faz o que a gente pode, porque a gente tira do bolso. Nós não temos como fazer, não tem o apoio. Mal o governo, agora, graças às doenças raras, que foi incluída a adrenal. Até então, eu sou portadora de hiperplasia de adrenal. Eu vi muito coleguinha meu que não voltava para o retorno, porque morria. Pode passar, Neymar. É vital, e com a crise hoje de mercado que nós vivemos, que a importação é difícil, que manipular uma droga com o produto específico é difícil, no Brasil nós temos 40 mil portadores 40 mil pessoas que precisam da hidrocortisona. Se falhar lá fora, não vai ter como ter aqui. E eu não sei o que vai ser. Pode passar o próximo, Neymar. 40 mil. Pode passar, Neymar. Então, eu sigo o meu lema, acreditar sempre, persistir. O bem maior é a vida. A gente já nasce diferente. Quando a menininha nasce com uma hiperplasia de adrenal, com clítoris aumentado, agora grande parte é encaminhado para cirurgia, grande parte não é. São crianças que vão viver com trauma, que vão relatar lá no futuro. Muitos morrem? Morrem, sim.
Quando eu abro, às vezes, a listinha da hiperplasia de adrenal, geralmente acusam óbito. E eu fico muito triste. Pode passar, Neymar. Muito obrigada, gente. Ok. Tem um companheiro com a mão levantada ali, fique à vontade, companheiro. Pode pedir, falar, comentar, perguntar. Companheira Edmara, companheira Edmara, parabéns, foi uma apresentação muito bonita, muito esclarecedora, e é lastimável que um país da riqueza do nosso tenha dificultado tanto a ciência, com grandes cortes de verbas. E a falta desse medicamento é uma prova inconteste de que nós estamos retrocedendo. Porque o teste do pezinho era muito comum, era muito procurado, era muito, muito comum. Hoje não temos. A poliomielite, um risco. As taxas de vacinação baixíssimas. Então, lastimamos muito mesmo que um país tão rico tenha um povo tão miserabilizado. É pena. Parabéns, porque foi muito bonita a apresentação e é interessante, nós vamos divulgar para que essa sua apresentação seja compartilhada e que outros distritos aproveitem dessa sapiência sua, que se esclareçam e que também passem adiante. Parabéns pelo convite. Obrigada, companheiro. Olha, cada vez que eu vejo que uma criancinha morreu, ou cada vez que eu olho que uma criança não está tomando remédio como deveria estar tomando, eu falo, meu Deus, essa terra é rica. Aqui tem capacidade, sim. Dá para fazer. Eu vi muitas vezes minha mãe deixando metade do salário dela para importar o remédio. E eu estou vendo essa cena cada vez mais frequente. E eu não vou deixar. Onde eu tiver que falar, onde eu tiver que levar a minha voz, eu vou levar. Remédios manipulados que a gente não tem a mínima noção de como está sendo feito. O remédio importado, ele tem que ficar na geladeira. Eu, graças a Deus, hoje eu posso comprar. Mas 90%, não. A USP de Ribeirão é equipamento arcaico que produz. E ela não dá conta. O Paraguai nos socorre com medicamento. Quando alguma criança precisa de imediato, o Paraguai manda. Eu falo, gente, é tanta tecnologia, é tanta coisa aqui, e a gente não produz? Não. Eu vou em frente. Obrigada, companheiro. Estou disposta a ir ao Rotary que for. Pode me convidar e eu irei. Áudio ativo. Edmara, assim, reforça um pouquinho essa questão do teste do pezinho, que eu acho que é bem importante para diagnóstico. De bandeira R. O teste do pezinho, no caso de adrenal, se uma criança, mesmo que ela nasça sem a manifestação clínica completa, ela vai ter uma perda de sódio e uma perda de cortisol muito grande. E ela vai desidratar e ela vai virar óbito. O teste do pezinho, o Brasil, o que eu vejo nos últimos 10 anos, tem abandonado o teste do pezinho. Não tem aquela campanha de incentivo. A gente vive no nosso mundinho aqui. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, passou para o Nordeste, eu recebi umas pesquisas que as mães falam que tem medo de fazer o teste do pezinho, o filho ter problema e ela perder o emprego. O Rotary, como instituição que fortalece a saúde e a vida, deveria insistir no teste do pezinho e vão colocar estatística na mesa. Está nascendo um menino com problema, de onde está vindo? Vamos tratar. Porque a hora que chega aqui para a gente o resultado, já chega com óbito. Faleceu, óbito,
com diagnóstico de hiperplasia de adrenal. E assim deve ter um rolo de doenças acontecendo aí e que a gente não tem noção. A palavra continua aberta, se mais alguém quiser comentar, perguntar. Uriel levantou a... Uriel, pode ir, por favor. Boa noite, companheiros. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar vendo a palestra, acompanhando com vocês. É sempre muito produtivo e gratificante acompanhar a reunião de outros grupos rotarianos, que a gente aprende muito. E sobre o trabalho da Edmara, eu acompanho esse trabalho há muito tempo, a gente já tem um tempo, e eu vejo tanto que ela se coloca à frente para ajudar as pessoas dentro dessa perspectiva do problema da adrenal e das doenças raras. E a dificuldade que a gente tem hoje em dia de falar de alguns problemas como esse. Não só o problema da adrenal e das doenças raras, como que ela tem lutado pelas minorias. Há um tempo atrás, ela ajudou a desenvolver um projeto junto com menores em cumprimento de medida socioeducativa, que ela foi, bem dizer, uma das únicas que nos deu apoio, e foi atrás e correu e viu uma luz no fim do túnel relacionado àqueles adolescentes. Então, assim, eu só tenho a parabenizar a Edmara, e quem tiver tempo de ver o trabalho dela nessas outras áreas, é muito bonito e gratificante. Áudio ativo. Só para reforçar um pouquinho, o nosso companheiro Uriel vai falar sobre esse projeto na próxima semana. Só para dar um spoiler. E foi um projeto muito bonito que, se não tivesse o apoio da Edmara, que intercedeu junto com o Rotary Club, não teria acontecido também. Excelente, Uriel. A companheira Luísa levantou a mão, depois o companheiro Guto tem a palavra. Companheira Luísa, pode falar. Boa noite, pessoal. Agora eu falo, né, como uma mãe de uma... Tem uma filha portadora de uma doença rara, e o maior problema das doenças raras no país, eu entendo, que é falta de protocolo. Por quê? Para cada doença, o SUS, o Ministério da Saúde, cria um protocolo. As doenças raras, elas não são contempladas nesses protocolos. Até porque, por exemplo, o caso da Thaís, ela é bem específico, porque é 1 em 1 milhão. Uma doença, quando é 1 a cada 100 mil habitantes, já é considerado raro. E aí, o que acontece? Essas pessoas ficam desassistidas. Os tratamentos nunca são de acordo com a necessidade, e realmente as famílias, às vezes, têm até medo de um diagnóstico por não saber o que fazer, porque o SUS não tem protocolo. Não tem protocolo, não tem medicamento. Não tem medicamento, não tem tratamento. E essa população realmente é extremamente desassistida no nosso país. O teste do pezinho é uma coisa que se falava muito nos anos 90, e que eu percebo que, olha, pelo que eu vejo, acho que do ano 2000 para cá, parece que o pessoal cada vez fala menos do teste do pezinho, mas a gente sabe que o número de crianças que deveriam estar em tratamento dentro daquelas doenças que são cobertas, né, pelo diagnóstico do pezinho, está cada dia maior, e essas crianças realmente estão desassistidas, porque a concentração de testes realmente fica sul, sudeste, talvez um pouquinho no centro-oeste, mas norte e nordeste me parece que é muito precário o atendimento. Queria agradecer, né, as palavras da nossa companheira. É muito bom saber que existem pessoas que lutam pelos pacientes de doenças raras, porque
até dentro das escolas de medicina, eu tenho essa experiência dentro da Unicamp, os médicos não dão a devida atenção que deveriam dar. E é uma população muito, muito sozinha, muito solitária. A vida dos pais e dos familiares também é bem desassistida. Parabéns, Edmara, por esse trabalho, pela sua luta. E em nome né, sinto aqui como as outras mães aqui devem se sentir muito bem assistidas aí, saber que pelo menos aí em Ribeirão Preto tem alguém buscando fazer um bom trabalho. Obrigada, Luísa. Entre em contato comigo depois, Luísa. Vamos estar juntas. Gente, se sentir sozinha é horrível, porque o próprio HC aqui não me mandava para nenhum lugar. Eu fui aprender sobre a minha doença em biblioteca, no braço, e lá falava que morria. O médico disse que eu ia viver só até os 15 anos. Eu não morri, fui no enterro do médico. Então, a coisa é, a gente, quando tem uma doença rara, a gente se sente jogada, assim, dá o que deu. O médico te joga lá no meio e fala, ó, se vira. É uma dupla, você e Deus, a gente está aqui. Eu, em Ribeirão, aqui no hospital que eu tenho convênio, quando eu passo mal, se eu não apresentar a carteirinha da Associação Brasileira Addisoniana, o médico pergunta, que medicação você toma? Se eu falar que eu tomo Dorflex, ele vai me dar um Dorflex. Porque não tem conhecimento. O nível de medicina, ele vem num rol para baixo também. De um nível normal. Agora, imagina de uma doença rara. Como é que o cara vai saber se ninguém ensinou para ele? Olha, Luísa, é difícil. Eu acho que está na hora de reunir todo mundo e começar a levantar, afinal, eu voto, pago o meu imposto, sou uma cidadã brasileira, nada mais, eu quero exercer a minha cidadania. Obrigada, Luísa. Guto. Eu queria parabenizar, Edmara, fantástico esse trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Há 25 anos eu estou nessa área também de todas as deficiências, múltiplas deficiências. Nos últimos 5 anos, antes da pandemia, eu trabalhei por 5 anos no Instituto de Múltiplas Deficiências, a maioria raras, inclusive, e a gente percebe o quanto há de desalento mesmo nas famílias, descasos da gestão pública, enfim, isso tudo são problemas recorrentes e crescentes. Eu queria saber, Edmara, eu tenho uma curiosidade sobre a medicina, a tecnologia na medicina que tem sido tão fantástica e tão falada, inclusive as cirurgias à distância que começaram essa nova experiência, o metaverso, toda essa tecnologia avançada que vai atingir a medicina de uma forma grandiosa também. Você acredita que isso vai minimizar como medicina preventiva, operação no próprio útero, enfim, essas coisas todas? Como você vê os próximos 10 anos, assim, mais imediatamente? Olha, vou falar do caso da adrenal. Tem um pesquisador brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, que está com uma linha de pesquisa que não vai usar mais a hidrocortisona, vai usar um novo princípio que já vai ser possível substituir o cortisol, a aldosterona e o outro eixo de hormônios. Então, aqui a gente está meio na idade da pedra. A terapia genética vai funcionar brilhantemente. Vai ser uma... Olha, a gente tomou uma vacina com RNA mensageiro agora, cara. No susto fizeram uma vacina. E deu certo. A gente tem o potencial de nivelar, acredito muito na terapia genética para doenças raras, em novas drogas, mas o Brasil tem que se ligar, sabe? Para o cara conseguir fazer, nos Estados Unidos a pesquisa já anda um tempão, aqui tem que pedir 1001 coisa para funcionar. O câncer de adrenal, ele é um câncer pesado, dá para fazer por cirurgia robótica. A robótica é uma maravilha, é treinar essa meninada, é ter boa vontade. O Brasil, de uns anos para cá, perdeu a boa vontade.
Antes do estagiário, ele ia trabalhar com prazer. Hoje parece que a moçada está indo trabalhar meio no tranco. Sim, igual esse moço que está com essa pesquisa nos Estados Unidos. Ele é um brasileiro, ele podia estar pesquisando aqui. Quantos cientistas o Brasil já não perdeu? Aqui não é só uma terra agrícola, não. Aqui é uma terra que dá para ter indústria, que dá para ter médico, que dá para ter tudo. Está na hora da gente voltar para a gente fazer. Gente boa para fazer tem terapia genética e robótica e assistência, vai dar certo, sim. O companheiro está com a mão levantada, não sei se quer falar, fica à vontade. A palavra continua aberta, por favor. Então, sabe o que eu ia falar na questão da doença rara e os tratamentos, Edmara, que eu acho que é muito... É até um desaforo, né? Cada medicamento que você precisa é uma briga, é uma ação judicial. Se o médico troca de medicamento, lá vai mais dinheiro para uma nova ação judicial. Não se evolui em nada em tratamento das doenças raras no Brasil. Eu acho um absurdo isso. A tecnologia está aí, né? Novas ciências, novos tratamentos, e a gente fica aqui à mercê de... Eu falo que parece que só tem o Dorflex, a dipirona e o paracetamol. Eu passo pela mesma coisa com a Thaís nos pronto-socorros e nos médicos, ele... o que você toma? E parece que você mesmo é que tem que conduzir a terapia medicamentosa do teu filho, porque estão todos parados no tempo, né? Uma preguiça sem fim. Mas olha, Luísa, é um grupo grande. Eu acho que a gente tem que unir, porque não dá mais, sabe? É muito pesada essa carga. Eu não quero que essa meninada nova passe por tudo que eu passei. Dorflex, Profenid, tralalá, o que você toma? Qualquer procedimento para mim, eu tenho que dobrar a minha dose, eu tenho que chegar para o plantonista e falar, olha, eu cortei o pé, então tem que dar mais tal medicação, tá. Como assim? Eu estou chegando lá para ser atendida e no convênio pago. Então, as coisas estão desparelhando, Luísa, parece que está desatarrachando, ao invés de atarrachar e seguir um rumo, não, parece que a gente está retrocedendo, está voltando para os Flintstones. Áudio ativo. Edmara, assim, você falou da crise de adrenal que pode levar à morte, né? Assim, até para conhecimento, né? Se eu, de repente, deparo com uma situação dessa, e uma pessoa tá ali tendo uma crise desta, na minha frente, né? O que fazer? Se ela não tiver com a carteirinha de identificação, ela vai morrer. Se for, Deus me livre e guarde, que isso nunca aconteça. Uma pessoa lá em Belém, Pará, se ela não tiver uma carteirinha dessa daqui, ela morre. Porque você perde sódio, potássio e faz uma parada. Acabou. Não tem o que fazer. Uma médica fez uma cartilha maravilhosa, viu, Luísa? Até para orientar as crianças, as professoras na escola. Ó, por exemplo, a Patrícia tem hiperplasia de adrenal. Se ela vomitar, se ela ficar com as pernas molinhas, se ela falar de dor de cabeça, chama o médico na hora. Agora, paciente de adrenal que não usa uma carteirinha dessa e passa mal, que não tem a medicação num voo, e ele não tomar na hora, morre. Não tem o que fazer. A gente tem na sala um companheiro, é o Alexander,
e ele tem trabalhado com famílias PCDs e, infelizmente, ainda para piorar a coisa, uma grande parte são famílias carentes, o que dificulta ainda mais. Alexander é advogado, ele constituiu já a diretoria de uma associação para as leis de pessoas PCDs, e é interessante ele estar ouvindo isso de vocês aí. Alexander, quer falar alguma coisa? Boa noite. A gente acaba que ficando sem chão, né, diante de tanta complexidade, de tanta demanda, de situações. E uma fala me chamou bastante atenção, a questão de ajuizar a ação para se fazer valer direitos, defesa da vida, da saúde, da subsistência. O judiciário está abarrotado de processos relacionados à busca de amparo na rede pública de saúde, quando não é uma briga contra a própria convênio médico, enfim. Realmente, a situação que eu venho me deparando é de desespero. Por quê? Primeiro, as famílias precisam, o poder público não oferece. E essas famílias precisam ingressar em ações judiciais. Aí elas se deparam com alguns problemas. O dinheiro para contratar advogado, né? E quando não, o advogado que se propõe a poder ajudar. Porque em muitas dessas situações, não dá para não colocar o coração. Você acaba tendo que ajudar essas famílias. A gente tem a OAB, tem a Defensoria Pública, mas em muitos casos, eles acabam não fazendo. Principalmente quando a ação é contra o poder público. Então, as famílias ficam de mãos atadas. E nessa associação, a gente está trabalhando com a questão de orientação jurídica mesmo, demonstrando caminhos que não necessitam exatamente de um advogado. A gente tem orientado as famílias a bater na porta do Ministério Público. É lógico que a gente orienta, explica como faz, como proceder e tudo mais, e a gente orienta. Muitos casos eu acabo pegando realmente para fazer, para ajudar, porque é desesperador. E é desesperador o fato de ter que bater no judiciário, de ter que eles terem que compelir alguém a fazer alguma coisa por alguém. É tudo obrigatório, né? Tem que ser obrigado. Se não for obrigado, e quando se não mexer no bolso, né? Porque geralmente essas ações, elas vêm abarcando aí o pagamento de indenizações, né? Então, se eu não cumprir, eu tenho que pagar uma indenização por dano moral. E isso daí vai também, de alguma forma, afetando o bolso, tanto do poder público, quanto dos convênios médicos. Então, às vezes, até por essa questão, e eles vão brigando até a última instância para ver se isso, de alguma forma, muda em algum momento, né? Então, assim, realmente, eu escutando tudo isso, eu fico me perguntando até quando, até onde, até quando a gente vai carregar isso daí e ver todo esse sofrimento. A gente precisava, sei lá, de repente, pensar em alguma coisa que pudesse a gente escapar da necessidade de bater as portas do judiciário. Exatamente porque existe dinheiro, sim, o poder público tem muito dinheiro nesse país, muito dinheiro nas cidades, é falta de vontade realmente de fazer. Para vocês terem uma ideia, já vou terminar minha fala aqui, eu vou confidenciar uma situação. Quando eu comecei essa estrutura aqui na minha cidade, eu comecei a sofrer retaliação, perseguição e ameaça.
Pasmem vocês, mas isso é uma verdade. E por parte de quem? Por parte de quem deveria fazer. Então, gente, a gente está brigando, dependendo da região, da cultura onde a gente está inserido, a gente está brigando, se envolvendo com situações aí até perigosas. E às vezes eu fico perguntando por que dessas perseguições. A gente só está pedindo que se faça valer as leis e que se invista o dinheiro público naquilo que foi